tem um assunto muito importante. Os moradores de São Paulo seguem sentindo as consequências dos temporais que atingiram o estado nesta sexta-feira. Vários bairros daqui da capital paulista continuam sem energia mais de 24 horas após a tempestade. Vamos acionar a Letícia Miyamoto, repórter aqui da Jovem Pan News. Ela acompanha tudo desde ontem. Letícia, seja muito bem-vinda. Conta para a nossa audiência alguma previsão para restabelecer o fornecimento de energia, o que os órgãos responsáveis já disseram. Oi, Daniel. Aqui em São Paulo, a expectativa é de que a energia seja completamente restabelecida aí até terça-feira. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. O governo do estado de São Paulo permanece em prontidão emergencial por conta da grande tempestade que atingiu a região na tarde desta sexta-feira, que foi também acompanhada de rajadas de vento e também de chuva com granizo. Somente na Grande São Paulo, o Corpo de Bombeiros atualizou os dados aí em relação aos chamados. Na manhã deste sábado, já eram mais de 1.300 para quedas de árvores e 46 para desabamentos. A Defesa Civil também atualizou o número de vítimas, casos fatais aí por conta da grande tempestade. Olha só, até a manhã do sábado já eram 6 casos fatais. Um em Osasco, quando um jovem de apenas 21 anos foi atingido pelo desabamento de um muro por conta da queda de 2 árvores, e o Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, mas infelizmente o óbito foi confirmado ainda neste mesmo endereço. Em Limeira também, um homem que trabalhava na construção de um imóvel foi atingido por uma viga. O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, mas também confirmou o óbito ali. Em Santo André, parte de uma estrutura, parte de uma parede de um edifício do 18º andar cedeu e atingiu 2 pessoas que passavam ali pela calçada. Uma dessas vítimas teve o óbito confirmado e a outra teve ferimentos nos ombros. Em Suzano e na capital paulista foram confirmados outros fatais da manhã deste sábado, um em Suzano e outros 2 na capital paulista. Os estragos, como a gente vem também acompanhando, provocaram a falta de energia para muitas pessoas. Ainda ontem, na nossa última entrada, praticamente toda a região estava nessa mesma situação, neste mesmo cenário. Hoje, a atualização é que cerca de 1,5 milhão de pessoas, depois de 24 horas do início das tempestades, ainda estavam sem energia. O prefeito Ricardo Nunes se manifestou em uma coletiva e comentou sobre essas medidas para o restabelecimento total, como eu disse no início, até terça-feira. Vamos acompanhar. Estou aqui acompanhando, a gente está trabalhando para restabelecer a cidade o quanto antes. E que esperamos até terça-feira, a gente tenha totalmente essa situação resolvida e, evidentemente, pode ficar... o vizinho sempre falou, Ricardo, é muito importante, às vezes pode ficar algum ponto ou outro, mas do contexto geral... Terça-feira é o nosso prazo, Pode ter algum ponto ou outro que a gente vai ter que corrigir o tamanho, tendo em vista a dimensão da situação. Só na cidade de São Paulo, 1.400.000 pessoas ficaram sem energia. Além disso, Daniel, a gente não pode deixar de lado a questão da interrupção do fornecimento de água, que também afetou aí diversas regiões da capital paulista e da região metropolitana de São Paulo. A Sabesp solicitou que a população reduza o consumo da água até o restabelecimento total deste serviço. Informou também que trabalha de forma emergencial em algumas situações que são consideradas aí locais críticos, em toda a região, com o fornecimento de caminhões-pipa, mas que não há uma previsão de fato, como há uma data para o restabelecimento da energia, que, como a gente já comentou, deve ser até terça-feira. Mas para o fornecimento de água, para ser completamente restabelecido, ainda não há uma data definida pela Sabesp. Um ponto positivo é que neste final de semana não há nenhuma previsão de novas tempestades ou de rajadas de vento aí para a capital paulista ou para a região metropolitana. Agora, a passagem de um novo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul deixou ao todo 230 novas pessoas desabrigadas e 25 novos desalojados. A informação atualizada aí deste sábado.
De acordo com a última atualização, na tarde, há pouco, deste sábado, 22 municípios gaúchos foram afetados por conta dessas fortes chuvas, que também vieram acompanhadas aí de rajadas de vento, por conta desse, claro, do ciclone extratropical. Na cidade de Pelotas, por exemplo, olha só, foram registradas rajadas de vento de até 75 quilômetros por hora ainda na manhã deste sábado. Havia também um estado de alerta para possíveis novas situações ao longo do final de semana. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil informou que trabalha para localizar possíveis vítimas aí desta situação. A orientação das autoridades é que as pessoas evitem qualquer contato ali próximo com os rios da região e também evite as regiões de alagamento. A gente segue acompanhando essa situação, Daniel. É isso, Letícia Miyamoto em cima da notícia, trazendo as atualizações dessas consequências do mau tempo em São Paulo. Obrigado pelas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar. Letícia Miyamoto aqui no Jornal Jovem Pan. Eu quero chamar a atenção que daqui a pouco, inclusive, uma entrevista especial com uma especialista em direito do consumidor para saber exatamente o que a população, o cidadão que foi prejudicado de alguma forma, pode fazer diante desse cenário, dessa situação. Daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou acionar o Adriano Cerqueira. Adriano, a gente já viu situações parecidas em São Paulo, em outras ocasiões. Você reside em Minas Gerais, se não me engano, em Belo Horizonte, também já pôde presenciar situações parecidas. Agora, as consequências dessa tempestade em São Paulo surpreendeu. Agora, não lhe parece estranho o restabelecimento total da energia somente na terça-feira? Isso aconteceu na sexta, né? Agora, se nós olharmos para as políticas públicas para evitar esse tipo de situação, já que estamos falando de um episódio em que 6 pessoas perderam a vida, 6 pessoas morreram. O que lhe parece mais urgente? Pois é sempre complicado isso, porque a gente está diante de um evento climático que é muito comum no Brasil e quando acontece com uma força impressionante. Aqui em Belo Horizonte já foi mais comum mortes causadas por quedas de árvores. A gente gosta muito de árvore, né? Só que um problema são as árvores adoentadas, né? Você tem que ter um monitoramento e isso foi feito pela prefeitura. A gente vê que, dado o nível da chuva e também dos ventos que foram citados, o número de mortos, 6, é sempre um número preocupante, mas poderia ser um número muito maior, né? Então, eu acho que o mais importante nesse primeiro momento é verificar a capacidade de reação das autoridades diante dos eventos. Demora, sim, eu estou achando demorado o restabelecimento, mas pode ser por conta desse feriado, né? Vai saber, né? O pessoal pode estar em plantão, enfim, talvez eles foram pegos, assim, pelo fato de estar numa situação de desmobilização institucional, final de semana, feriado, enfim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, com certeza, quanto mais rapidamente for restabelecida condições de normalidade e garantir a situação das pessoas, é melhor. Lembrando que no passado, um pouco mais distante, o grande problema das chuvas era deslizamento, desabamento, e isso até o momento, felizmente, não foi citado, que com certeza é a maior tragédia, né, que grandes chuvas causam, que é exatamente desmoronamento, né, toneladas de terra em cima de casas, de pessoas e matando muito mais gente. A gente está vendo ações até o momento isoladas em todo o estado. É um sinal menos pior, digamos assim, tendo em vista essa gravidade. Agora, com certeza, tem que ficar muito atento às ações da autoridade para tentar o mais rapidamente possível restabelecer essa normalidade.